Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já estava com saudade de começar minhas manhãs aqui juntinho com vocês. Hoje, sexta-feira, 9 horas da manhã, e a partir de agora nós acompanhamos juntos as principais notícias da nossa cidade. Começamos trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.792 casos de Covid-19. Desse total, 25.976 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 6.399 pessoas e, infelizmente, já são 809 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 7 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 3 internações e até o momento uma está na UTI. E dos casos suspeitos, são 4 internadas e uma permanece na UTI. Somados, os números representam 8% de ocupação em leitos de UTI e 15% em leitos de enfermaria. Agora a gente fala sobre vacinação. Foram então 409.140 doses aplicadas. Ou seja, 81% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 77% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses, ou a vacina de dose única, e outras 39.242 pessoas receberam a dose de reforço. Lembrando que essas informações são atualizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. E esse é o último jornal de 2021, por isso até que eu estou aqui com vocês. E hoje a gente vai receber o secretário, o diretor de comunicação da Secretaria de Comunicação aqui da Câmara Municipal, Márcio Martinelli, para a gente saber como é que foi esse ano. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leilane, e bom dia a todos que assistem ao nosso último Bom Dia de 2021 de Jacareí. A gente, quando fala de TV Câmara Jacareí, muitas vezes as pessoas que estão em casa não sabem que tem toda uma equipe também de assessoria no qual você dirige essa equipe. Eu queria que você explicasse para as pessoas de casa como que funciona esse trabalho, porque justamente a gente aqui na TV tem esse objetivo de divulgar as notícias, mas a assessoria de comunicação tem por objetivo levar também para outros veículos. Eu queria que você explicasse mais como é que funciona e principalmente durante a pandemia, como foi essa relação com os outros veículos. Olha, primeiramente durante a pandemia, Lembrando que no começo de 2020, em março de 2020, a gente entrou nesta tragédia e confesso, Leilane, que foi bastante difícil. A gente não sabia muito bem como se comportar em relação a isso, não só a TV Câmara de Jacareí, não só a Câmara Municipal de Jacareí, como qualquer outro órgão, instituição, comércio, indústria. Não sabíamos muito bem como lidar com essa situação. No começo tivemos uma defasagem de mão de obra, até porque havíamos um probleminha no contrato em conjunto com a pandemia, então acabou fazendo com que a TV Câmara de Jacareí diminuísse o seu número de pessoas que pudesse trabalhar. Tínhamos também o lado especificamente da pandemia, juridicamente falando, lembrando que na época nós tínhamos como presidente o vereador Abner de Madureira, que, diga-se de passagem, conduziu muito bem essa situação por ter ouvido constantemente os servidores efetivos desta casa, ou seja, soube lidar juridicamente e legislativamente com toda essa questão. E a TV Câmara, Leilane, você estava aqui juntamente, tivemos também um cinegrafista e um editor, um grupo bastante reduzido, centramos basicamente na pandemia, que era o que dava para ser feito. Então, e era o que era notícia, A gente não tinha muita coisa acontecendo na cidade, era o que a gente tinha para falar e a população precisava saber. Exatamente, e embora não seja, na verdade, o foco de uma TV legislativa trabalhar com esse tipo de situação constantemente, até porque nós fomos feitos para mostrar o trabalho do vereador primeiramente, ponto. De forma secundária, mostramos as utilidades públicas da nossa cidade. Só que é um momento muito excepcional, muito específico. Então a TV Câmara de Jacareí agiu praticamente como uma TV privada. A gente sabe que Jacareí é uma cidade um pouco marginalizada em relação à imprensa. A TV Vanguarda, isso não é uma crítica, é só uma análise, A TV Vanguarda acaba por si só dando mais foco a São José dos Campos, em outra parte Taubaté e de forma terciária Jacareí, ou seja, nós temos tradicionalmente essa defasagem em relação à informação. Então a TV Câmara de Jacareí ocupou esse espaço, mostrou para os telespectadores, mostrou para os jacareenses que nós éramos capazes de mostrar a quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas, leitos, mortes, informações fake news, que foi muito denso na época, Até agora ainda está um pouco, mas na época foi um pouco pior.
E acho que nós fizemos, na medida do possível, Leilane, um ótimo trabalho para mostrar o contexto, né? Sem nenhum tipo de juizado de valor, sem nenhum tipo de interferência política, e isso é muito importante, a realidade crua e nua de 2020, vamos colocar. 2021 foi um pouco diferente. Talvez, não sei a sua análise como jornalista, mas a minha como gestor, como diretor, foi um pouco mais tenso até abril, maio, porque tivemos um número de infectados muito grande, o número de mortes aumentou demais. Nós perdemos na equipe, perdemos não, né? Vamos falar perdemos. Não, fica muito pesado, né? Perdemos pesado. No sentido de mão de obra ali, de né? mão De de contato. obra. Por algum tempo tivemos que colocar, como que a gente pode dizer? Não é de férias, né? Colocar em casa, né? Deixar Colocar as pessoas em casa, justamente para que a gente casa. pudesse protegê-las do vírus Isso. e pudesse também nos proteger. Exatamente, até... Gente, mas você está me entrevistando ou eu estou te entrevistando eu aqui? acho que dá pra gente fazer um joguinho aqui. Já que é o último Bom Dia, a gente pode fazer esse joguinho aqui, até porque a sua análise é muito importante pra gente também. Mas assim, de forma geral, eu tive a impressão de que 2021 foi um pouco mais pesado em relação ao ambiente de trabalho, porque as pessoas precisavam se vacinar, quem não estava vacinado não podia retornar, quando um era infectado, toda a sala devia ser afastada, né? Então nós tivemos pelo menos umas 2 vezes grandes problemas com isso, mas superamos, Leilane. Superamos e, inclusive, a gente vai acompanhar uma matéria agora, porque durante os momentos mais críticos da pandemia, como o Márcio acabou de dizer, a TV Câmara Jacareí continuou nas ruas atrás da notícia. A equipe enfrentou o medo da contaminação e precisou se adaptar aos protocolos sanitários para seguir trabalhando e levando aos jacarienses os principais fatos da nossa cidade. Uma curta linha do tempo para contar as melhores e as piores histórias. Durante os momentos mais críticos da pandemia, a equipe da TV Câmara permaneceu nas ruas descobrindo histórias e levando aos jacarienses as principais informações da cidade e do cenário político municipal. O lugar de jornalista é na rua, né? E vivenciar o momento das ruas vazias. Durante esse período mais crítico, só eu estive na redação. Foi muito assustador. Foi um momento em que a gente pesou, né? Eu consegui enxergar o peso da imprensa, a importância que a imprensa teve nesse momento de levar informação, porque a maioria das pessoas estava em casa, estavam em isolamento, mas nós precisamos continuar na linha de frente. No segundo semestre de 2020, foi preciso reestruturar a equipe. Muitos foram trabalhar em casa. As sessões de Câmara foram suspensas e a redação ficou vazia. Mas a urgência da notícia exigiu que alguns permanecessem apontando as câmeras para a informação e mostrando nas telas a realidade da cidade. Eu acho que o início, em março de 2020, foi bastante complicado, principalmente porque todos os setores ainda não sabiam como fazer as suas atividades de uma forma segura e ao mesmo tempo eficiente. A comunicação, ela não para. Ela não tem greve, né? Ela necessita estar na linha de frente, assim como o pessoal da saúde, de uma maneira diferente, mas ainda assim ela necessita estar na linha de frente. O que a gente mais cobriu foi tipo as informações da pandemia, né, dos números e tal, e eu lembro que ia chocando a cada número, os aumentos os dados iam aumentando e a gente ali atrás das câmeras ouvindo aquilo, falou, caramba, meu, a coisa está ficando grave, né? E chegava em casa e compartilhava essas informações. E assim, a gente era os primeiros a receber as informações. Então aquilo ali já dava um impacto grande. As pessoas não estão entendendo a dimensão que está, mas a gente ali estava entendendo a dimensão, né? Nos bastidores da notícia, quem narra os fatos são redatores, jornalistas, cinegrafistas, editores. Pessoas comuns que precisaram encarar o risco da contaminação e conviver com o medo. Eu acho que no primeiro momento o sentimento foi de medo, né? Eu acho que o medo ele teve presente na vida de todos, né? Mas a gente, enquanto ter que registrar as situações, as notícias, as informações, principalmente trazer as informações, a gente tinha que estar ali
próximo, tinha que estar na rua, tinha que chegar perto das pessoas, né? Cada vez que um testava positivo, toda a equipe precisava também fazer o teste para que a gente pudesse preservar a saúde de todo mundo. Então foi um momento também de muita adaptação, onde a gente precisou entender a importância dos protocolos, do distanciamento, do uso de máscara, da higienização das mãos. Seguir a ciência foi muito importante também na hora de gerenciar todo mundo, porque a gente, apesar de estar na linha de frente, nós também somos seres humanos e nós também precisávamos nos cuidar para conseguir levar a informação. Em meio ao caos, surgiram também diversos aprendizados, entre eles uma nova forma de produzir para a televisão. A internet foi a ferramenta que ajudou a encurtar distâncias e criar conteúdo. Eu acho que a TV Câmara Jacareí, assim como muitas outras, deram um avanço que não dariam se não fosse a pandemia, que foi exclusivamente a questão das entrevistas online. Então, nós entramos na pandemia praticamente em 18 de março de 2020, eu não sei precisar adequadamente, mas 2 semanas depois, nós estávamos fazendo programas online. A televisão, em específico, ela ainda tinha uma barreira a se quebrar, né, da questão do celular, de focar mais na informação e talvez a qualidade ficar em segundo momento, né, pensando que a gente precisa de ser mais rápido e que essa informação precisa chegar, né? Durante os últimos 2 anos, foram mais de 500 reportagens, aproximadamente 400 edições dos jornais Bom Dia Jacareí e Notícias de Jacareí. Todo o conteúdo produzido para aproximar os fatos dos cidadãos, narrando as perdas e as conquistas do povo, vendo o crescimento e o declínio da pandemia. Nos bastidores da notícia, a TV Câmara esteve, está e permanecerá na linha de frente, seja qual for a luta. Nem só de notícia ruim vive o jornalismo. A imprensa, ela foi colocada em xeque em muitos momentos, mas o papel da imprensa, do jornalismo, da TV Câmara Jacareí, que é o único veículo que noticia só coisas de Jacareí, tem um peso gigantesco, uma responsabilidade gigantesca de dar informação com credibilidade, de ser imparcial. Então, vivenciar esse momento desse avanço da vacinação, acompanhar o trabalho dos profissionais de saúde, noticiar os números de internações, de mortes reduzidos, é um momento de muita felicidade. Nossa responsabilidade, ela é em dobro, primeiro porque a gente tem que comunicar com a maior veracidade possível. Segundo, porque de forma acumulativa, a gente está no setor público. Então, como servidor público, a gente tem que dar o exemplo da questão de saúde que o Estado deve oferecer, no caso, o nosso município. Então, temos que ser os primeiros a não permitir que nenhum tipo de poder político ou qualquer outro tipo de interesse que não seja o público se sobreponha à verdade da informação. Me senti parte herói, assim, sabe, nesse sentido de poder contribuir com alguma coisa e que minha profissão, ela estava como essencial ali. Então, isso foi bem gratificante. Então, é uma mistura de medo e de orgulho também. Acho que essa reportagem retrata muito o que você me perguntou lá no comecinho, né? Como, enquanto jornalista, como a gente se sentiu, o medo da contaminação, o peso da responsabilidade de estar numa TV legislativa e levar a informação de forma clara, sem interesse político, totalmente imparcial. Eu acho que tudo isso fez com que nós crescêssemos enquanto profissionais, enquanto TV e descobríssemos novos caminhos, né? Como o Márcio muito bem colocou ali na reportagem, também essa questão do avanço que foi gigantesco, né? Da gente entender que televisão não precisava ser só naquele formato, né? Eu acho que isso a gente vai carregar, né, Márcio? Essa questão do online, do entendimento de produzir TV de uma forma diferente. Sim, e acho que falta isso para o setor público, né? Uhum. O setor público, sabiamente, de forma federal, ele é bastante defasado em relação a tudo. Em relação à mão de obra, em relação à tecnologia, em relação ao progresso daquilo que está acontecendo no setor privado. E acho que esse momento da pandemia, é lógico que foi uma tragédia de forma geral, mas se formos pescar alguma coisa que nós podemos tirar de bom nisso, é justamente o fato de olhar lá para fora e observar o que precisaríamos fazer. No caso, foi essa questão do online, não só a questão do online, mas foi também captar um pouco mais do público que estávamos acostumados a captar. Até porque, como eu havia dito agora há pouco, a cidade de Jacareí tem esse déficit de informação por parte da mídia de forma tradicional e a TV Câmara Jacareí buscou da melhor forma possível cumprir esse papel e a população entendeu que poderia buscar nela a informação necessária. Então, essa foi a parte boa, Leilani. Esperamos
que no decorrer que isso continue, que isso não pare, para que a gente possa se tornar uma espécie de referência quando o assunto é informação local, informação municipal. Até porque o jornalismo regional ele é um grande desafio, né? Nós começamos a produzir também o programa No Bairro, que foi o contato mais próximo da população, esse viver junto com a população. Eu acho que também do lado de lá, né, quem é munícipe, quem é telespectador, conseguiu enxergar a TV Câmara como a gente está aqui para te acolher, porque só nós noticiamos Jacareí, né, de forma total. Então, esse crescimento, eu acho que a gente leva laços, não só pela informação, mas também com os munícipes, de questão de afetividade, de pertencimento. Exatamente, e esse é o papel, embora seja secundário, não deixa de ser relevante um papel da TV pública como TV Câmara Jacareí. Você citou o exemplo do No Bairro. Nós tivemos só falando em mídias sociais, né? Lembrando que o nosso foco principal é a TV, é o 39.2, é o 12 da NET, e é lá em que grande parte das pessoas nos assistem. Só que não dá para a gente ficar também parado pensando que o mundo está só desse lado, que a gente sabe que não. A gente sabe que a TV passa por grandes problemas, e aí eu estou falando de TV privada, você imagina então uma TV pública. Então a gente precisava também buscar a outra parte, que é a parte do online, que é a parte das mídias sociais. E se falarmos só em mídias sociais, o No Bairro, por exemplo, já atingiu mais de 25 mil pessoas em apenas um vídeo. Então é um trabalho relevante, é um trabalho que capta o sentimento, o afeto da pessoa. E esse é o nosso exercício para 2022 em diante, tentar fazer com que não percamos mais isso, né? Com que a gente consiga continuar trabalhando e mostrando para a população que, olha, é uma TV legislativa, é uma TV que mostra o trabalho do vereador, mas estamos aqui para cumprir um pouco mais do que isso, né? Perfeito, a gente volta a conversar daqui a pouco com o Márcio. E após 1 ano e 9 meses de pandemia, a perspectiva para o novo começo traz esperança para a população. Com todas as mudanças, o novo normal já faz parte da rotina de quem encarou o mundo parado. Quando o mundo que todos conhecem passa por uma mudança imprevisível, é preciso se acostumar com uma nova vida. A solidão e a quietude fazem parte da rotina. Foi bem difícil, né? Além do medo, da incerteza, eu senti medo não só por mim, mas também por todo mundo, né? Principalmente família, amigos. Então, e ao mesmo tempo não ter como distrair a mente, né? Não estar pensando em nada além da pandemia, porque a gente realmente viveu a pandemia e só a pandemia. A gente ligava a TV e falava, né? Só morreu tantos, morreu tantos. Então eu pensava assim comigo, meu Deus, né? Se é assim, para que eu ter que ir para a rua? Não tenho necessidade de ir para a rua agora. Lutar contra um vírus desconhecido e invisível virou batalha em comum de toda a humanidade. Quem estava longe de casa teve que retornar. O lar se tornou abrigo e acolheu medos durante as 24 horas do dia. Eu fiquei muito presa em casa, as meninas traziam tudo no portão, entregava na garagem e ia embora. E meu marido foi afastado também, acho que quase 2 meses. Eu sentia muita solidão, apesar de ter a cachorrinha aqui e tudo. Desde 2018, na verdade, eu morava em São Carlos, né, que é uma cidade do interior também de São Paulo. Fazia faculdade lá, no tempo integral, faculdade de fisioterapia, né? Então, eu morava lá com o auxílio dos meus pais, né, auxílio financeiro. A gente ficou praticamente 1 ano parado, realmente, sem ter nenhum tipo de aula. O EAD ele só foi dado após, né? Então, realmente, eu fiquei em casa, trancada na quarentena, né? Só com os meus pais e vivendo essa vida sem saber o que ia acontecer, né? Se eu ia conseguir dar andamento. Histórias de quem aproveitou uma vida inteira e de quem estava começando a viver se encontram quando o assunto é a esperança em dias melhores. Eu tive que aprender e me reinventar, né, nesse período. Claro que no começo foi super difícil, né? Ter que aceitar que é um novo estilo de vida, que não poderia mais fazer o que eu gosto, talvez, né? Foi muita tristeza, muita coisa. Então, a minha expectativa é que todo mundo tenha consciência para que o ano que vem seja bem melhor. Após quase 2 anos de pandemia e com a chegada da vacinação, a expectativa é para o final de ano junto com a família e amigos. Esse Natal agora eu estou naquela expectativa que a gente vai poder pelo menos dar um abracinho nos netos,
nos genros, nas filhas. E a gente vai criando a expectativa que o ano que vem isso já esteja passado, né? Final de ano realmente tem, né, esse momento com a família, com os amigos, e eu sinto muita falta disso, né? Então, 2020 foi super difícil, foi um ano muito difícil realmente, e esse ano a gente já ter nessa perspectiva me deixa feliz, saber que eu posso reencontrar minha família, ver meus amigos e passar esse momento juntos. Aos poucos, cada um se adapta e constrói um novo normal, com cicatrizes dolorosas de um mundo que parou, mas com a vontade de honrar a vida nos próximos anos. Em 2022 eu vou focar bastante na faculdade, né? Eu realmente pretendo dar andamento o máximo que der, né? Tentar talvez fazer mais matérias do que eu normalmente faria para conseguir, de fato, né, compensar esse tempo perdido. E também poder rever meus amigos, poder voltar, né, se tudo der certo, a ter a vida que eu tinha anteriormente, né? Graças a Deus a gente passou por mais difícil, né? Agora é só a gente ter fé e se cuidar, porque tantas famílias, né, choraram, tantas famílias. Eu espero que o ano que vem eu já possa até, ai meu Deus, ver a minha filha lá do outro lado do mundo, sabe? Que é muita saudade. Em 2022 melhor para todo mundo, né? É isso que a gente espera. Vamos agora então falar sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 que continua aqui na cidade. Quem nos traz mais informações é o repórter João Batista, que está ao vivo lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações sobre a campanha hoje? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. E a Secretaria de Saúde segue com o intuito de vacinar todas as pessoas acima dos 12 anos de idade com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que está disponível nos postos de saúde de nossa cidade. Agora, com relação às segundas doses, seguem as datas para a vacinação. Para aqueles que já se vacinaram com a vacina da Coronavac, a segunda dose está disponível para todos aqueles que já tomaram a primeira até o dia 26 de novembro ou em data anterior. Para quem se vacinou com a AstraZeneca, a segunda dose está disponível para aqueles que já se vacinaram até o dia 22 de outubro ou em data anterior, e para aqueles que se vacinaram com Pfizer, a segunda dose está disponível para todos aqueles que já tomaram a primeira até o dia 26 de outubro ou em data anterior. A dose de reforço também está sendo aplicada nos postos de saúde da cidade e ela é indicada para todos os adultos que já completaram seu ciclo vacinal até o dia 17 de agosto, antecipando de 5 para 4 meses a dose extra da vacina. Também está sendo aplicada a dose extra da vacina da Janssen, de dose única, para todos aqueles que já tomaram a primeira dose até o dia 17 de outubro ou em data anterior. As aplicações estão ocorrendo em todas as unidades municipais de saúde da família, que estão atendendo entre as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Com relação ao UBS Central, o horário de atendimento é um pouquinho maior, parte das 9 horas da manhã e segue até as 7 horas da noite. É importante salientar que a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca estão sendo aplicadas exclusivamente na UBS Central. E para se vacinar é necessário levar um documento original com foto, CPF e também o comprovante de residência. Caso seja a segunda dose, também se faz necessário levar seu cartão de vacinação. Para a vacinação dos menores, é necessário que eles se apresentem nos postos de saúde com o pai, mãe ou algum outro responsável e, caso isso não seja possível, ele leve um termo de autorização devidamente preenchido, assim como uma cópia do documento original do responsável para que ele possa se vacinar desacompanhado. Você pode encontrar mais informações, assim como também todos os endereços dos postos de saúde de nossa cidade, assim como o termo de autorização para a vacinação dos menores, no site da Prefeitura de Jacareí, o jacareí.sp.gov.br. Volto com você, Leilane.
Muito obrigada, João, pelas informações. Eu, inclusive, tomei minha dose de reforço. O Márcio Martinelli está esperando aí na fila, né? Daqui a pouco chega a hora de tomar a dose de reforço também. Pelo visto, só ano que vem, mas estamos aí na fila. Mas estamos na fila, isso que importa. Martinelli, antes da gente ir para o intervalo, é uma coisa muito importante da gente explicar para a população. Quando a gente fala em TV legislativa, a gente tem um processo de produção um pouco diferente das TVs comerciais, porque a gente tira por base o trabalho do vereador, os pedidos de indicação, os apontamentos que eles fazem durante as sessões. E justamente esse trabalho acaba sendo fundamental para que a gente exista enquanto TV legislativa. Queria que você explicasse para as pessoas como que isso funciona na prática. Bom, na prática, nos últimos 2 anos, inclusive, a gente mudou um pouco disso. Acho que dá para dizer que foi um certo avanço e que nós começamos a tratar com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de profundidade, os trabalhos dos vereadores que não fossem somente a transmissão de uma sessão ordinária, de uma sessão solene, de uma audiência pública. Não, a gente realmente mergulhou nos projetos de lei, nas indicações, nos pedidos de informação, nos requerimentos. Então a TV começou a tratar isso como uma forma de notícia, né? Que é um trabalho do vereador institucional, é um trabalho que passa pelas documentações aqui da Câmara Municipal e que na maior parte das vezes é aprovado pelo plenário e que merece ser divulgado independentemente do mérito daquele trabalho. Então, creio que para o ano de 2022 a gente consiga até estender um pouco mais isso, mostrar mais para a população o trabalho do vereador, os projetos de lei principalmente. E o principal desafio, Leilane, é continuar tentando fazer com que toda a população entenda primeiramente o trabalho do vereador. Esse ainda é uma questão cultural que a gente vai sempre ficar batendo, por daqui muitos anos estaremos falando a mesma coisa, porque de fato a população, também sem analisar o mérito disso, tratando de uma forma mais cultural, social mesmo, ela ainda não entende inteiramente qual é o papel do vereador na sociedade, né? E faz parte da comunicação dessa casa, da TV Câmara também, mostrar um pouco disso. Então, nosso processo de produção de pauta, além de qualquer coisa, após mostrar inteiramente o trabalho dos nossos vereadores de forma institucional, é mostrar a questão pública, a questão do interesse público, a questão social. E assim nós entramos naquela conversa que nós estávamos tendo até agora, que é mostrar como está a saúde da nossa cidade, mostrar principalmente a parte cultural, né? A gente cobre muito a Fundação Cultural de Jacareí, até porque a cidade tem um foco bastante forte neste setor. E na medida do possível, Leilane, conforme a gente tenha mão de obra, né, a gente tenha capacidade técnica, a gente tenha condições, mostrar tudo o que acontece em Jacareí e se tornar uma TV que é essencialmente local, em que a pessoa, em qualquer momento do dia dela, que ela queira saber de alguma coisa que está acontecendo na cidade, que a gente tenha disponível, tanto na grade de programação, se ela ligar a TV, quanto nos nossos meios de comunicação via internet. Perfeito. Por isso que a sua participação de casa é muito importante, né? Para que você nos conte o que você gostaria de ver, acompanhe o trabalho dos vereadores para saber tudo o que está acontecendo na cidade e como nós, né, de forma geral, podemos caminhar para uma cidade melhor. A gente faz um intervalo rapidinho. No próximo bloco você confere mais notícias sobre Jacareí, informações sobre a dose de reforço e vai também conferir o último episódio da série Nas Trilhas da Música. A gente volta já. Ao mesmo tempo em que vivemos uma situação absolutamente trágica com a epidemia de Covid-19, outros desastres continuam acontecendo, outros problemas continuam entre nós, a exemplo de doenças que são endêmicas em nosso meio, como a dengue. Dengue é uma doença que existe no Brasil há 30 anos, hoje ela está no Brasil inteiro, pode causar casos graves e mesmo mortes. Num período em que saímos do verão e entramos no outono, é justamente quando o mosquito mais se multiplica e, portanto, temos o maior número de casos. É necessário que mantenhamos os cuidados, que todos os recipientes, garrafas, pneus, qualquer tipo de recipiente
que possa conter água que exista dentro de casa, nos quintais ou ao redor, devem ser eliminados para evitar, assim, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. Então, vamos cuidar do nosso entorno para evitar a convivência com duas epidemias simultâneas, de Covid e de dengue. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, com isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo no criadouro, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe coma o couro, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Nove 9h32, estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro destaque de hoje, do vereador do PSDB, Abner de Madureira, ele enviou indicação à Prefeitura pedindo a implantação de redutor de velocidade e mudança da mão única em direção à rua São Jerônimo, que fica no bairro Jardim das Indústrias, na região leste de Jacareí. Próximo destaque do vereador do DEM, Valmir do Parque Meia Lua, ele enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a falta de realização de serviço de retirada de tocos de árvores suprimidas em diversos locais da nossa cidade. E o último destaque de hoje, da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, ela enviou requerimento às empresas fornecedoras de telefonia fixa, móvel e internet, pedindo a retirada de fiação que se encontra inutilizada nos postes de Jacareí. Lembrando então que mais detalhes sobre o trabalho dos vereadores você confere também no nosso site, jacareí.sp.leg.br. Nós estamos hoje recebendo o Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação aqui da Câmara Municipal. E eu já aproveito o gancho para a gente falar justamente dessa questão das sessões, né, daquele momento que os vereadores estão todos reunidos, e a nossa missão, claro, é passar a sessão de forma ao vivo e convidar as pessoas para que as pessoas se sintam parte, se sintam pertencentes também a esse momento. E durante esse ano nós tivemos algumas mudanças. Por conta da pandemia, tivemos sessões extraordinárias, tivemos mudança de horário, tivemos sessões polêmicas de casa cheia. Queria que você fizesse um resumo para a gente de como foi, enquanto comunicação, acompanhar todo esse processo. Eu acho que precisa se destacar pelo menos 2 pontos. Um dos pontos é que nós fizemos uma extraordinária esse ano, que foi naquela época da pandemia, em que a situação estava mais agravante, com o maior número de infectados e mortes. Então, teve um momento específico, salvo engano, foi março mesmo, em que tivemos que novamente fechar a Câmara, novamente fazer todo aquele procedimento colocado pelo decreto do governo federal.
Houve até alguns momentos no ano passado e também neste ano, Leilane, que nós cogitamos fazer as sessões de forma online, mas acabou não acontecendo. E acho que foi uma decisão bastante sábia, porque em pouquíssimo tempo após essa forma de pleitear isso, acabou se voltando às sessões e o povo acabou não sendo prejudicado, até porque a sessão online, embora ela seja possível, ela ia prejudicar bastante o debate dos projetos de lei de próprios vereadores. Né? Então eu vejo isso como um aspecto bom. Eu acho que outro ponto que a gente pode destacar é que, curiosamente, desde a pandemia nós tivemos poucos projetos polêmicos, como nós havíamos tido anterior à pandemia. E isso, de forma bem clara, é justamente porque os vereadores acabam tendo um foco maior na questão fiscalizativa, na questão de observar como a Secretaria de Saúde, principalmente, está trabalhando, deixando a parte de produção dos projetos de lei um pouco de lado. É claro que tivemos um outro projeto, eu acho que a gente pode destacar principalmente o que aconteceu recentemente, que foi o projeto de regulamentação das adegas, que, curiosamente, ocorreu também quase como uma consequência da pandemia. Né? Então, percebe-se que a gente está conversando e a gente não consegue sair da pandemia. Né? Todo o processo de produção legislativa, de forma do vereador olhar, acaba sendo, de alguma forma ou não, passando pela pandemia, seja ela lá no começo de 2020 e até agora. Então, as adegas, o aumento das adegas, o aumento dos fluxos, isso teve uma expansão maior após aquele período mais denso da pandemia. E o prefeito veio, da forma como ele entendia, tratar disso, regulamentando o funcionamento, principalmente o horário das adegas. Essa foi a sessão em que tivemos, talvez, o maior público, o maior problema em relação a debate, em relação à discussão, em relação a vai ou não vai, em relação à retirada de projeto, volta projeto, o que é totalmente comum numa casa legislativa que está aqui para isso. Então, acho que esses dois pontos, Leilane, vale a pena a gente destacar. E talvez um terceiro ponto de forma secundária é que a Câmara Municipal, em virtude das suas atribuições, fez o possível para não deixar de mostrar o trabalho do vereador, e o vereador fez o possível para continuar também fazendo o trabalho dele. Embora aquela época em que eles ficaram dentro de casa, muitos deles ainda estavam na ativa. E outros, inclusive, entendiam que o vereador tinha que ser linha de frente e foram para as ruas. Então, eu vejo isso como um aspecto muito bom municipal, em que o vereador abraçou a questão das suas atribuições e tratou a pandemia como devia ser tratado, que é de forma urgente. A sessão entrou em período de recesso e volta agora em fevereiro. Exatamente, ela entra em período de recesso a partir de hoje, só que é o recesso das sessões ordinárias. Os vereadores continuam, cada um na sua discricionalidade, trabalhando nos gabinetes, então a população pode continuar visitando até o final da semana que vem. Já em relação às sessões, aí entramos no recesso em janeiro, que os vereadores podem estar aqui também, então, mas a Câmara estará fechada. As sessões voltam em fevereiro, primeira quarta-feira de fevereiro, salvo engano, cai no dia 5. O recesso dura até o dia 31 de janeiro. Perfeito, e claro que você pode acompanhar todas as informações e atualizações aqui na TV Câmara. E para os feriados de final de ano, Natal e Ano Novo, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, informa que os horários de funcionamento do Parque da Cidade e do Parque dos Eucaliptos serão os seguintes. Nos dias 24 e 31 estarão abertos das 6 da manhã ao meio-dia. Já nos dias 25, dia 1º, que é feriado, eles ficarão fechados. E nos outros dias, os horários permanecem normais para você, claro, aproveitar os parques com todos os cuidados devidos. E desde que o Brasil começou a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o número de mortes caiu 94%. Ainda assim, a vacinação em massa não anula a presença do coronavírus. Por isso, a aplicação da dose de reforço é fundamental para uma proteção contínua. Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. Aqui em Jacareí, quase 80% da população geral completou o esquema da vacina com um desses imunizantes. Mas não pensa que vai parando por aí. A jornada da imunização contra a Covid-19 continua com a dose reforço. Tomei as 3. E qual que é a importância que a senhora acredita de tomar a dose reforço também? Porque para reforço, para a gente não pegar Covid-19, né? Fica protegido, né? Contra os vírus já, né? É bom tomar, porque tem muita gente que não toma.
né? É muito importante. Primeiro que a gente está cuidando da saúde. E é de graça, gente, né? É de graça. A pessoa tem que ir lá tomar. Se passar pela dor que eu passei, de perder quase uma família inteira, vai sentir tanto que manda tomar vacina em todo quanto é lugar, porque pelo menos está salvando a sua vida, né? Segundo um levantamento realizado na Universidade de São Paulo, desde quando a segunda dose começou a ser aplicada, o número de mortes no país caiu 94%. Essa queda está diretamente ligada à vacinação em massa, que permite menos risco de infecção da doença. Mas a presença da vacina não anula o coronavírus, que continua circulando no país. Por isso, a proteção tem que ser contínua. Então, quem tomou a vacina já há mais de 6 meses, a proteção, mesmo que tenha tomado as 2 doses, a proteção hoje ela é muito pequena. Então, para a gente poder enfrentar a variante Delta, que ainda continua entre nós, eventualmente a variante Ômicron, que ao que parece ela vai ser quem vai dominar, a gente precisa estar com uma quantidade bem grande de anticorpos. Para isso, a gente precisa da dose de reforço da vacina. No mês de novembro, o estado de São Paulo anunciou a aplicação da dose reforço em toda a população com mais de 18 anos. A Prefeitura Municipal segue o calendário. A macropolítica de qual vai ser um público que vai ser vacinado, se pode diminuir o intervalo ou não, é realizada pelo Estado. Quando a gente trata de uma micropolítica em que o município consegue ter uma governabilidade, a gente consegue atingir e atender aquela cobertura vacinal, né, aquela população que a gente precisa atender, aí o município ele tem total autonomia para fazer isso sim ou não. E a Diretoria de Vigilância afirma: a dose reforço precisa estar como prioridade, assim como a primeira e segunda dose. Essa aplicação é fundamental para o controle da Covid-19 em Jacareí. E quem já está apto a tomar a dose de reforço, que tome a sua dose de reforço também antes das festas de final de ano. A cobertura vacinal alta e uma cobertura vacinal homogênea na nossa região contribui muito para um bloqueio dos novos casos e dos aumentos de casos. Quanto menos propagação do vírus nós temos, menos chance de desenvolver uma nova cepa, uma nova mutação na nossa região. Dose adicional, terceira dose, dose reforço, qualquer nomeação é válida de acordo com cada grupo de imunizados. O importante mesmo é estar em dia com a vacinação e ficar atento às datas de acordo com a chegada de novos lotes. Os dados que nós temos, que estão sendo divulgados pelas prefeituras, pelos municípios, pelos estados, ainda é um dado bem inferior, né, de pessoas que receberam a dose de reforço em relação às que já estariam contempladas, né? A aplicação da dose reforço da vacina contra a Covid-19 no município acontece toda semana. Para ter acesso às informações, basta entrar no site jacareí.sp.gov.br ou ligar no telefone 156. A importância, então, né, de você tomar a segunda dose, procure um posto de vacinação e acompanhe diariamente nos canais oficiais da Prefeitura a data que está aberta, então, para que você que já tomou as 2 doses possa completar seu esquema vacinal. E a história da música sertaneja caipira em Jacareí começa em bailes e festas dos clubes da cidade. Com o tempo, o ritmo se adaptou aos novos fãs, mas sem perder a essência romântica dedilhadas nas cordas de uma viola. Você confere agora o último episódio da série Nas Trilhas da Música. A música sertaneja me leva a lugares, me abre portas que eu jamais iria se não fosse ela, entende? E eu sou muito grato e é o estilo que eu amo, é a minha verdade, é a minha essência, né? É a minha verdade, não tem como fugir disso. O tempo que tinha aqui o sertanejo aqui, era para ser outra coisa. Aqui era para ter uma rádio própria de um programa sertanejo, porque agora, mas aqui foi terra de violeiro bom, cantador bom. Não é por acaso que a palavra sertanejo vem de sertão.
Em volta de uma fogueira, trabalhadores festejavam o fim do dia, contando histórias acompanhados de uma viola. Foi em 1929 que o pesquisador e compositor Cornélio Pires decidiu espalhar os costumes caipiras em forma de música para todos os cantos do Brasil, passando pelo interior paulista e o estado goiano, locais em que a música sertaneja tem grande presença. Jacareí também tem bastante, é largo na zona rural, né? Tem bastante bairros aí de zona rural e tudo mais. E a essência dos jovens de hoje são os pais sertanejos, né? Então, a música caipira, a caipira mesmo, não está sendo muito ao centro, né, da cidade. Está sendo mais nos arredores, nos bairros mais rurais. Jacareí tem o meu coração. Antigamente conhecida como música caipira, as canções retratavam vida simples nas áreas rurais, de forma romântica e com uma beleza bucólica. A catira, dança que faz parte da cultura sertaneja, embalava a noite dos jacarienses. Era festa de casamento, mutirão para roçar o pasto, para derrubar o mato, fazia catira. E tinha o baile também. Então, quem gostava, na fazenda, quem gostava do baile, dançava baile. Quem não gostava do baile, dançava catira. Em Jacareí, o ritmo tomava conta dos bailes e festas que aconteciam nos clubes da cidade. E muitas mudanças aconteceram no gênero. O sertanejo se dividiu em várias vertentes, como o sertanejo romântico, universitário e o de raiz, trazendo também novos fãs do ritmo. Todos têm a vertente raiz. É só mesmo como é que eu posso dizer? É só mesmo o estilo, né, que eles estão fazendo mais pop e tudo mais, e a linguagem também que eles estão usando. Mas continua a mesma essência, que é o sofrimento por amor, que é beber e tudo mais. A maioria da juventude não gostava de música sertaneja. Você fazia um programa sertanejo aí, por exemplo, em praça pública, você era vaiado. E a geração que começou no sertanejo raiz reencontra a viola e carrega como inspiração Jacareí para levar o nome da cidade Brasil afora. Desde o início eu tive a oportunidade de participar do programa Raul Gil, onde foi que eu conheci o ápice de um artista, né? Que é estar com o Chitãozinho Chororó, viajar com o Daniel, então saber o nível máximo que um artista chega. O que se mantém até hoje é a tradição e o encontro de novas gerações que aprendem com quem está na estrada com uma viola e um chapéu há mais de 70 anos. Surgiu muito violeiro novo, né? Muita rapaziada, muita moça, né? Que aprendeu a tocar viola, né? E estão levando a sério. Jacareí me deu toda a oportunidade da minha vida, eu consegui em Jacareí, né? Foi daqui que me deram a oportunidade de começar a cantar, que me deram a oportunidade de aprender a tocar viola, as pessoas, o povo de Jacareí que me apoia sempre, então eu quero expressar esse amor sempre. Nesta terra eu plantei uma semente, frutos de felicidade eu colhi. Não tem nesse mundo todo lugar que eu ame mais que aqui. Não tem nesse mundo todo lugar que eu ame mais que Jacareí. Todos os episódios você acompanha no nosso Facebook e também no YouTube da TV Câmara Jacareí para poder partilhar lá com seus amigos e contar um pouquinho sobre a história da música aqui na nossa cidade. E a gente vai finalizando o nosso jornal, mas queria que você, Márcio, falasse um pouquinho das expectativas, das perspectivas para a questão da comunicação para o ano de 2022.
Eu acho que a principal expectativa, Leilane, é aquilo que a gente conversou agora há pouco, que é justamente aprofundar nos trabalhos dos vereadores. Acho que esse é primordial, até para a população começar a entender cada vez mais, cada dia mais, qual é a função real do vereador e o que os vereadores desta atual legislatura estão fazendo, o perfil de trabalho de cada um, o que acontece nas sessões ordinárias de forma bastante cristalina e por aí vai. Em relação à nossa TV, a gente tem que ser bastante cuidadoso em relação a como tratá-la, até porque estamos em período de pandemia ainda. Os recursos devem ser obrigatoriamente direcionados para a saúde, isso é indiscutível. Então, na parte de evolução da TV, a gente fica um pouco mais comedido, tenta fazer com que a TV sempre continue entregando com qualidade, mas nada além daquilo que vai interferir no orçamento municipal. Leilane, isso é imprescindível para que a gente consiga trabalhar com a nossa mão de obra atual, com os nossos equipamentos atuais, colocando somente aquilo extremamente necessário para que se gaste só o extremamente necessário da cidade. Até porque, né, o cuidado com a saúde vem em primeiro lugar. Queria que você desse o nosso último recado, né? Natal chegando, Ano Novo chegando. Seu recado para a população como nosso diretor de comunicação. Eu acho que o meu recado como diretor, primeiramente agradecer a vocês, né, que os nossos funcionários, nossos servidores, tanto os terceirizados quanto os efetivos, que você aí de casa deve saber, trabalham de forma espantosa e são extremamente dedicados no seu dia a dia. Então isso a população tem que saber e embora a gente receba, né, Leilane, pouco reconhecimento, até porque eu entendo como normal, porque somos, de certa forma, imprensa, e a imprensa, historicamente, nunca recebeu nenhum tipo de carinho, né? Recebemos muitas críticas, o que é também normal, o que é uma forma de mostrar que estamos fazendo parte do nosso trabalho, que é também parte da imprensa. E o meu recado é que vocês cada vez mais consigam sintonizar, consigam assistir o trabalho dessas pessoas que estão aqui na Câmara Municipal, para que, de forma consequente, façam parte da política municipal. Estejam, se não puderem estar presentes aqui no plenário, em dias de sessões ordinárias, até porque é totalmente entendível, já que a sessão acontece de dia, a sessão é longa, tal. A TV consegue mostrar isso de uma forma bastante resumida e de uma forma bastante cristalina. Então, façam também a parte de vocês, população, para que possa nos ajudar a mostrar também as nossas falhas, né, a mostrar onde que nós não estamos mostrando, que a gente possa cada vez mais transmitir o trabalho dos vereadores, que essa é a real função do nosso trabalho aqui na TV Câmara. E, em geral, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo e que espero que em 2022 nós continuemos aqui da forma como estivemos trabalhando, principalmente nos últimos 2 anos em que trabalhamos bastante, né, Liliane? É isso aí, agradeço a sua participação, agradeço também a menção a toda a equipe, muito obrigada e que em 2022 nós estejamos todos juntos. Amém. Bom, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do nosso jornal e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Eu desejo a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que você possa estar pertinho de quem você ama, mas sem se esquecer dos cuidados com a saúde, né? Que é tão importante para que o ano que vem a gente tenha uma vida mais saudável, que a gente possa ter um novo normal aí, com muito mais felicidade, mais proximidade, mais esperança e mais empatia. Me despeço de vocês dizendo que eu estava morrendo de saudade, que vou continuar com saudade porque a gente entra de recesso agora, mas te desejo tudo de melhor e desejo que a gente se encontre aqui na TV Câmara Jacareí em 2022. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Tchau!